Alguém tá passando a perna em você, tá devendo dinheiro e não quer pagar e nem lembra disso. Ou tem uma pessoa que está no seu emprego e catou um cargo que você acha que merece estar naquele lugar, seja por tempo, por mais estudo. Vou falar com você muito simples sobre esse assunto aqui no Papo Reto Café na Fé. Eu, Elvis Mendes, estarei com você aqui nesse papo gostoso e tomando o nosso café. Eu sei que muitas coisas que acontecem na vida não dá para entender. Seja perder um filho, perder os pais ou um ente querido, seja você estar num trabalho e aí aquela pessoa que puxa o saco do patrão e quando você faz tudo certinho e ele faz nada certo, fica dando aqueles information, enrolando, mas quando vê o seu encarregado, o seu chefe ou o CEO começa a babar o ovo dele, começa a falar do time de futebol. Vou falar para vocês uma coisa bem interessante. Isso já aconteceu comigo. E eu vou te falar que eu fiquei por anos, por mais de 2 anos, mal mesmo, sentindo às vezes raiva, às vezes desânimo, porque você fazia tudo certo, a pessoa enrolava, faltava, fingia que estava levando o filho no médico, e aí quando chegava perto do gerente, babava o ovo, falava, não sei o que, descobria o que o gerente gostava, que o CEO gostava, e falava todas as coisas que a pessoa que estava na chefia queria ouvir. E aí ele acabou sendo o quê? Sendo julgado como, olha, o melhor e tal do emprego. E na verdade as outras pessoas trabalhando muito, assim como eu, fazendo o correto e a pessoa fazendo o quê? Manipulando a situação, descontrolado emocionalmente. E isso por um tempo da minha vida fez todo sentido. Sair do emprego ou falar a verdade pro meu superior do que a pessoa estava fazendo ou guardar para mim e ficar sofrendo. Eu tinha um senso de injustiça. E se você também está injustiçado, seja porque alguém bateu no seu carro e não quis pagar, seja aquela pessoa que tem muito dinheiro e você sabe que ela está roubando de alguém, seja sonegando, seja fazendo algo que você não acha correto, ou seu vizinho está batendo na sua esposa e você fala, como pode isso? Você percebe que tem muitas coisas que acontecem na vida que traz para nós o senso moral e ético de estar errado. E aonde fica tudo isso? Aonde está a justiça? Aonde vai acontecer o quê? Vai acontecer a coisa certa. Quando Jesus Cristo foi embora, ele falou, nesse mundo sofrerás aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Isso ele já estava falando que aconteceria muito dessas coisas, muito de coisas que você não compreenderia. Porém, o homem tem uma coisa bem interessante. Quando eu falo homem, é homem e mulher, é o ser humano. Ele tem um senso de justiça, como de Deus também. Deus também tem um senso de justiça. Porém, eles têm uma diferença. A justiça humana, ela provém da carne. A justiça divina provém de Deus. E isso faz toda a diferença quando você parar e pensar. Mas não dá para entender. Sempre nós julgaremos qualquer situação do que a gente acredita que é certo. Mas Deus, ele vai muito além disso. Ele não está visando apenas coisas que as pessoas fazem. Ele está visando o espírito que ele criou. E cada um de vocês sabia que vocês são um espírito, por isso que ele preza tanto pela sua vida. Ele não quer que você queime no fogo do inferno, perca a sua salvação. Não, ele quer te dar chances e chances e chances para você se redimir. E sim, morar na eternidade com ele. E para isso, ele traz na Bíblia mesmo e fala que a tua misericórdia se renova a cada dia. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você pode se arrepender e voltar para o caminho reto. Mas é claro que ele vai sondar o seu coração, porque mesmo quando você está pensando, quando você vai iniciar o pensamento, ele já sabe o que você vai pensar. Por quê? Porque ele te criou. Então não tem como esconder de Deus, não tem como você ficar debaixo da cortina ou debaixo da mesa, porque ele sabe exatamente. E se eu te contar uma coisa que só ele sabe exatamente
o que você pensa, o que você sente. E voltando para a história da justiça, é isso que acontece. Porque a gente tem uma inteligência limitada e não a inteligência de Deus, porque Deus estava aqui antes de tudo acontecer. Ele criou tudo, ele sabe tudo como funciona. É como se você estivesse em casa e agora você resolvesse fazer um brinquedo. E vamos pensar que esse brinquedo fosse um carrinho de madeira. Você ia saber exatamente como você montou esse carrinho de madeira, aonde você colocou a roda, o porquê, como foi o parafuso que colocou, e automaticamente você saberia de cabo a rabo como foi montado e como funcionaria, porque foi você que criou. Isso acontece com Deus e o ser humano. Então ele sabe perfeitamente como você funciona, como você pensa. E nós não sabemos como Deus, pois Ele é o Criador. Mistérios que a gente não vai conseguir entender. Porque tanto o perdão de Deus é diferente do nosso perdão. Tanto como Deus vê as coisas é muito diferente de como a gente vê as coisas. E Ele fala bem claro na palavra dele que independente se você tem zelo, ou seja, se você ama a Deus, se você acredita no que Ele faz, se você faz de tudo para agradar a Ele, com o que você faz, você é íntegro, você é moral, você é ético. A gente não pode querer imputar a nossa justiça. E toda vez que a gente fizer isso, a gente está provando que não tem fé total em Deus. E eu não estou falando que vai ser fácil, não é fácil, para mim também não é fácil e nunca vai ser, porque nós somos seres humanos. Mas Ele diz na palavra dele que nós precisamos depositar qualquer dor, qualquer sensação de injustiça debaixo dos pés dele e deixar com que ele faça essa justiça, pois ele é o ser divino e único que pode fazer isso. E claro que ele fará no momento certo. E não é a gente que vai falar qual é o castigo, se a pessoa vai se salvar ou não. Não. Em Romanos 10, do 2 a 4, fala: mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas, porque com Cristo a lei chegou ao fim. E assim os que creem é que são aceitos por Deus. Então a gente vendo isso, já entendemos tudo, está bem claro aqui. Nós não estamos aqui para fazer justiça. Nós estamos aqui para ser um espelho e canal para que as pessoas conheçam a Cristo. E qualquer tipo de justiça nós entregamos a Deus. E toda vez que a gente tentar impor a nossa própria justiça, com certeza você vai condenar o mundo. Porque as pessoas pensam da mesma forma, têm o seu ego e acabam tentando levar todas as situações ao seu benefício. E toda vez que você tenta se beneficiar, você de alguma forma está tentando beneficiar a sua carne. Não importa o que vocês passem, eu sei que vocês vão sentir dor, injustiça. Tem um carinha lá que é o Deus, o único Deus. Ele está no comando e ele sabe de tudo. Ele sabe dar a melhor justiça. Ele sabe dar o melhor final para todas as coisas. Nós só entenderemos quando estivermos na eternidade. Porém agora, mesmo que doa, mesmo que você sofra, entrega para Ele. Bate um papo com Deus, um papo reto, porque agora você não precisa mais de intermediário. E assim, mesmo que você passe por problemas, você vai sentir uma calma por dentro, que é na verdade a paz de Deus. Porque não tente se escorar na sua paz, se escore na paz de Deus. E assim você será inabalável. Mesmo sofrendo, você entende que o final é a eternidade e a justiça de Deus. O Papo Reto fica por aqui. Se fez sentido para você, já curte com um amigo, já se inscreve no canal, compartilha e comenta aí. Se você está
passando por algum problema que está te deixando injustiçado. Mas lembre, sempre o fim é Deus.